Bolsonaro nos Estados Unidos, o Paulo Guedes, para mostrar bonito para os americanos, deu uma declaração polêmica. Oh, está tudo à venda no Brasil, pode comprar tudo, até o palácio, aqueles rompantes dele lá para impressionar a plateia. O que está acontecendo com essa possibilidade desse acordo com os Estados Unidos em cima de obras públicas, licitação de obras públicas, talvez seja um daqueles pontos tão deletérios, tão negocistas, quanto foi essa venda escandalosa aí da BR Distribuidora. Seria importante que as autoridades acordassem um pouco para isso. Nós temos um sistema de informação no Brasil que é muito deficiente. As discussões que vão para a mídia, especialmente as discussões econômicas, elas se prendem a pontos ideológicos cegos. É só você ver, e isso pega, é só você ver declarações aí do general Hamilton, de outros militares, dizendo que basta entregar tudo para a iniciativa privada que virá. A privatização é importante. Onde puder entrar a iniciativa privada é importante. Só que toda privatização tem que vir acompanhada da obediência aos objetivos da estatal. Se é de saneamento, tem que universalizar o saneamento. Então você tem que ter uma baita regulação para obrigar a concessionária a universalizar o saneamento, para dar um exemplo. Mas o que está ocorrendo hoje com essa questão das obras públicas é um escândalo, que já era defendido por Sérgio Moro, com esse primarismo dele, naquela própria tese que ele fez sobre mãos limpas na Itália. Ele disse o seguinte: a corrupção é típica de economia fechada, porque não tem competição. Então tem que abrir a economia para poder vir a competição e vir a virtude. O emprego, tudo isso não interessa. A virtude americana, das empreiteiras americanas, ela vem em cima de capital barato, garantido pela USAID, garantido pelo próprio FED, Federal Reserve, o Banco Central americano, e de esquemas escandalosos, que é fácil de conferir, basta pegar os levantamentos sobre as obras no Afeganistão e as obras no Iraque. O Moro, que vem com essa história que a corrupção, o Brasil é a maior corrupção do planeta, mentira, mentiroso. Essa corrupção das empreiteiras americanas no Iraque e no Afeganistão, institucionalizadas, são muito mais escandalosas do que tudo que ocorreu na Petrobras. Mas o caso não é esse. Quando você abre a economia, as obras públicas para empreiteiras, você tem dois pontos que você tem que analisar. O preço propriamente dito e as chamadas externalidades. Os ganhos que o país ou o setor podem ter em várias áreas aí. Vamos tentar entender um pouquinho o que são essas externalidades. Então é o seguinte, você tem as obras públicas. O que são essas externalidades? Você tem lá a questão da inovação, a questão de geração de emprego, a questão da cadeia produtiva, ou seja, gerar novas empresas com novas tecnologias e inovações, com impacto aí na saúde, na educação, na segurança pública. Se você gera mais empregos, tem na paz social, tem todos esses aspectos que estão ligados a um projeto de industrialização interna. A questão da conquista do mercado externo. Então, à medida que a empreiteira vai, ela leva junto consigo fornecedores nacionais. A questão da qualidade do emprego, que sempre preservado na sede das empresas. Então, tudo isso, se vem uma empresa americana para cá, ou estrangeira para cá, para as grandes obras públicas, o que acontece? Você pode eventualmente ganhar no preço e você perde em todos esses ganhos dessas chamadas externalidades positivas. Mas vamos entender agora um pouquinho como que é a questão do preço para essas empresas. Elas vêm amparadas pela USAID, pelo Federal Reserve, ou seja, financiamento público americano a um custo que talvez esteja em 1%. Você pega as taxas de longo prazo lá, estão próximas de zero. Então, digamos, 1% ao mês, ao ano. Aqui no Brasil, o que está acontecendo com os financiamentos do BNDES? O Paulo Guedes está acabando com os financiamentos do BNDES, encareceu os financiamentos do BNDES. Ele está acabando com essa possibilidade do BNDES fornecer financiamento. E o ponto central para definir o preço de uma empresa, ou o preço de um projeto, é o custo financeiro. Porque o que faz a empreiteira? Ela tem máquinas, equipamentos, tudo tem um custo. Aquele projeto ela financia, em geral, quase que integralmente, e depois vai pagando ao longo do período. Vamos entender esse quadro aí. Você tem um nacional e um estrangeiro. Você tem um custo aí de taxa ano de 1% para o nacional
6% para o nacional, 1% para o estrangeiro. Significa que só com o fator custo financeiro, o projeto nacional teria que ser 30% mais barato para competir com o projeto estrangeiro. Com o custo financeiro sendo o principal fator de competitividade, se for pegar elas por elas, as empreiteiras brasileiras são talvez mais eficientes do que as americanas. Eram, antes de serem destruídas aí pela Lava Jato. Você tinha, por exemplo, a Odebrecht tinha uma filial nos Estados Unidos que ganhou várias licitações lá. Eram efetivamente eficientes, do ponto de vista da engenharia, antes de serem destruídas pela Lava Jato. Então, o fator diferencial é o financeiro. E por ser fator preferencial, o BNDES, ele tinha linhas, ele definia o BNDES, que era os financiamentos de longo prazo, com taxas compatíveis com as taxas internacionais. Então, assim como os Estados Unidos vêm com a USAID, com o FED, bancando dinheiro a um custo barato para as suas empreiteiras, para as nossas serem competitivas, você tinha que ter esse financiamento a um preço mais razoável. E foi liquidado, primeiro, pela criminalização imposta aí por ignorantes aí da Lava Jato, Rio, Brasília, e principalmente Rio e Brasília, e depois pela decisão deliberada do Paulo Guedes de destruir o BNDES, de esvaziar o BNDES. Então elas já entram quebrando a perna nesse quesito que é essencial, que é o custo de financiamento. Só se a gente fosse incluir todas... Então, digamos, você tem um preço que é manipulado pelo governo brasileiro, pelo Paulo Guedes. E quem vai negociar as condições desse acordo com os Estados Unidos é o Eduardo Bolsonaro. Se tivesse um mínimo de interesse de defesa do país, ia se impor que vinha o dinheiro da USAID, do FED, mas seria aberto a todas as empresas poderem concorrer. Mas quem vai defender o lado brasileiro é o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ambos completamente submissos aos interesses americanos. Forças Armadas, é isso aí que vocês criaram aí. Como é que faz? Como é que faz? O interesse nacional vai para o vinagre. Sabe? Essa segurança nacional de ter controle aqui sobre as grandes obras, além de emprego, tudo gera questão de segurança nacional também. Tem o pré-sal, tem as plataformas, tudo isso vai ficar dependendo desse vai e vem de empreiteiras externas. Não tem lógica um negócio desse. Mas vamos tentar ver se a gente fosse ponderar uma licitação adequada, incluindo as chamadas externalidades dentro de uma licitação. Então, o que a gente teria? No caso do preço, vamos supor que a estrangeira tivesse um preço 25% mais barato que a nacional. E o fator preço tivesse um peso de 40%. Depois você tem cadeia de fornecedores. Quanto que você garante de adensamento da cadeia produtiva brasileira, fortalecendo outras empresas que vão gerar outros empregos, que vão gerar arrecadação fiscal, que vão gerar pesquisa tecnológica. Eu coloquei um peso de 20%. Qualidade do emprego. Aquele emprego de qualidade fica com a sede. Então, a empreiteira brasileira garante emprego de qualidade aqui, a estrangeira não. Eu coloquei um peso de 10%. Geração de divisas, quando você tinha empreiteiras que exportavam serviços antes de serem quebradas pela Lava Jato. 5%. Diplomacia comercial, mesma coisa, 5%. As empreiteiras, a influência que elas passaram a ter nesses países garantia uma abertura para acordos comerciais vantajosos para o Brasil, por exemplo. Desenvolvimento tecnológico, 10%. Segurança nacional, 10%. Colocando tudo isso, e quando você vê a estrangeira, o que ela tem a contribuir? Cadeia de fornecedores, eu coloquei pela metade da nacional, talvez muito menos que isso. Então, aqui nessas duas colunas finais está o peso, a nota de cada um e o peso ponderado. Então, geração de divisas. A estrangeira não gera nada. Diplomacia comercial, nada. Segurança nacional, nada. Cadeia de fornecedores, eu supus que fosse metade da empreiteira brasileira. Então, mesmo com preço 25% abaixo, a estrangeira teria um peso final de 5,2 contra 10 da empresa nacional. Eu coloquei números chutados, mas só para dar uma ideia do que é esse contexto mais complexo da importância de você ter a produção nacional aqui, da importância de você ter essa produção. Então não é mera questão de estatismo, não existe isso. O Estado ele é central para a promoção das empresas internamente. E as empresas internamente, desde os estudos do Michael Porter, lá nos anos 90, elas são essenciais para o desenvolvimento.
para gerar emprego, emprego de qualidade. Você pega os engenheiros aí. Minha filha está no curso de engenharia. O que vai ser engenharia? Vai ser mercado financeiro de novo? Então, toda essa rapaziada que está hoje em curso de engenharia, onde que seria naturalmente o emprego delas? Junto a empresas de construção pesada e tudo, que estão arrebentadas pela Lava Jato e arrebentadas por Paulo Guedes. Então é importante que essa questão do interesse nacional seja avaliada. Essa discussão desse acordo comercial vai ser feita nos Estados Unidos pelo Eduardo Bolsonaro. Você confiaria a negociação de um passivo seu com uma empresa americana, tendo o Eduardo Bolsonaro como intermediário? Vai puxar tudo para a empresa americana. Eles não têm a bandeira nacional. Eu não sei porque que coloca a bandeira nacional aí. Não tem a responsabilidade do homem público nacional. Então esses pontos têm que ser vistos aí, porque a cada dia que passa, esse desmonte se acentua, e agora em cima de uma profunda ignorância, principalmente da mídia, que continua, o fator Globo News, continua ligado àquela ideia, não, tudo que é privado é bom, tudo que é estrangeiro é bom. Gente, cada caso é um caso, não pode... Não. Durante o tempo você teve aqui um processo de águas profundas aí, que a GE mandou aqui seus laboratórios, outras grandes empresas mandaram seus laboratórios aí no fundão, compartilhando informações. Então você tem formas e formas de aproveitar o potencial estrangeiro ou não. Aqui não, é tudo fator Alberto Helena, esse general que quando pensa, você vê que dói o cérebro dele. Né? Mas hoje nós temos o padrão das grandes discussões públicas nível Alberto Helena. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Um abraço aí.